seja, para a Operação Josué, 4 anos, depois estiveste no Desafio Jovem, onde... Depois estive no Desafio Jovem, passei da parte do evangelismo, da Operação Josué, propriamente para a recuperação. Ou seja, fui viver para uma comunidade terapêutica como monitor. E pronto, e aí vivias com a vida, não é? Tu vivias 24 horas com a tua mulher e com os teus filhos a ensinar como se vive, a ensinar homens e mulheres como se vive. E se saísse chateado de casa com a tua mulher, e eles viam que tu estavas chateado. Era uma vida, foram ainda bastantes anos, estamos a falar aí de uns 14 anos, eu sou mau com datas, mas... No total das duas coisas? Entre o Não, com as duas coisas foram 18 anos que eu tive no Desafio Jovem, 18 anos. Chegou à maioridade. Tive 4 anos na Operação Josué, mais 14 nas áreas, não só na área da recuperação, mas também eu, como sou muito prático no meu cristianismo e na minha maneira de viver e de ensinar, eu estava ligado também às áreas laborais e por aí fora, e pronto, e estava junto com o pessoal, e era essa a minha... Mas lá está, vivia... A minha vida era o meu discipulado, a forma com que eu ensinava e discipulava era como eu vivia. Olha, segue-me, olha, eu estou-te a mostrar como é que se vive melhor. Estou-te a mostrar como é que é um relacionamento com Deus. Eu estou-te a mostrar como é que é ter tempo com Deus. Eu estou-te a mostrar como é que é lutar para ter tempo com Deus. Estou-te a mostrar como é que é lutar para vencer. Estou-te a mostrar como é que é lutar para ser cristão. Yeah. E isso é transformador. E aí a vida das pessoas muda porque é vida, não é? Um discipulado não é de letra, é de vida, não é? E aprende-se vivendo. Mas também muito esgotante, não é? Imagino. Só posso imaginar mesmo, nem vou dizer que acredito. Aliás, acredito, mas imaginar só mesmo assim de longe, porque viver constantemente a ser exemplo, com as dificuldades e com as fragilidades que tu próprio disseste. É seres tu e perceberes as tuas lutas e teres que ter a consciência de que não podes falhar, e quando falhas tens que pedir perdão e tens que avançar para a frente. E isso é assim, tu não podes dizer a alguém que precisa mudar de uma certa área quando tu tens dificuldades nessa mesma área, porque o Espírito Santo vai-te partir a cabeça a ti primeiro. Estás tu a falar, quantas vezes às vezes estava a aconselhar, tu tens que ser mais calmo, tu não podes passar assim com os teus colegas. E servia para ti, não era? E eu era um passado, e o Espírito Santo a dizer-me, pois é, Paulo, estás a ouvir o que estás a dizer? E eu assim, Senhor. É verdade. Isto obriga-nos a querer sermos melhores e a depender de Deus para ser melhores, a ser humilde, no sentido de dizer assim, olha, eu também passo, mas eu estou a lutar porque é melhor negar a situação. Então, pronto, quer dizer, não há super-homens nisto, não é? É verdade. E era muito interessante. Mas olha, mas foi também onde Deus me deu também a oportunidade de servir e de conhecer muita coisa, mesmo depois, juntamente com o estar na comunidade terapêutica todos os dias de manhã, eu tinha o privilégio de dirigir louvor para aqueles homens que não conheciam o que era Deus, quanto mais louvar a Deus, quanto mais adorar a Deus. Então era muito bonito vê-los deixar cair aquelas máscaras, aquelas barreiras e começarem-se a enamorar por Deus, na presença de Deus, e às 7 horas da manhã logo, ainda meio a dormir, cheio de ramelas, que olha, com esta guitarra que aqui está, que me tem acompanhado ao longo do meu ministério, a partir cordas, porque aquilo eram 30 maduros a cantarem para cima de mim e eu a tentar cantar mais alto que eles. Sim. Mas era lindo ver gajos com calacteias morridos, gajos duros de rua, completamente a chorar e despidos e completamente quebrantados na presença de Deus, e era brutal. E ao mesmo tempo, depois Deus deu-me o privilégio também depois de estar numa aula magna, dirigir louvor nas conferências de Desafio Jovem, um privilégio enorme para 1000 e tal pessoas. E era este balanço entre as duas realidades, não é? Exato. E vivi-me cá em baixo. Isto era
porque no dia podia estar na aula magna a dirigir louvor para 1500 pessoas, mas no dia anterior estava de fato macaco e com um alicate na mão a montar aquilo tudo. E quando eu chegava à frente das 1500 pessoas, eu estava mais morto do que vivo, porque estava todo partido. E era mesmo: olha, Deus, eu estou todo roto, eu dependo de ti, eu preciso de ti, eu preciso da tua força. E era aí que Deus fazia coisas fantásticas. E é isto, é a dependência completa de Deus, né? Quer dizer, não é a nossa força, é a mesma força de Deus. Grande cena. E entretanto, passaram os tempos, não é? Esses 14 anos, e vieste ter connosco a ICMAV, que é onde estás até agora. E essa mudança, Foi. como é que foi? Olha, é assim, isso deveu-se a Deus, principalmente, porque houve uma altura que eu percebi que Deus tinha outros desafios para mim, e eu comecei a orar a Deus para que me abrisse portas, e Deus usou alguém, pá, que eu prezo muito e que eu amo muito mesmo, que me deu abriu essas portas, e me foi uma pessoa. Lá está, há pouco eu disse que Deus no meu processo de vida sempre colocou pessoas, e no Desafio Jovem, o João Martins, o pastor Leonídio, foram pessoas que marcaram muito a minha vida e que me deram muita força. O Chico Mingatos, que está com o senhor já, foi um grande amigo. E depois, a uma certa altura, houve uma altura que eu precisei de crescer, eu tinha mesmo necessidade de crescer, e percebia que Deus tinha mais para mim, queria dar mais. E eu acredito que quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus junta pessoas. E assim foi. Deus tocou no coração do pastor Carlitos, que me deu uma oportunidade de voltar à minha igreja local de Cascais, porque eu, antes de ir para o Desafio Jovem, eu era de Cascais, e ele veio ter comigo e desafiou-me a voltar novamente para a igreja local, e voltar à casa do pai novamente, voltar a trabalhar com o pastor Henrique, o meu mentor. E foi interessante perceber a forma com que Deus me disse: agora vais servir este homem. E é isto. E eu estou profundamente grato a Deus por me ter colocado debaixo do ministério do pastor Carlos, do pastor Carlitos, que apesar de ser o meu boss, eu trato por boss de uma forma muito carinhosa, mas também é um grande amigo, e tem sido um grande mentor no ministério, na vida, porque é uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa, e lá está, e que me tem ensinado, me tem dado na cabeça, me tem ajudado a crescer como pessoa, como homem. Aquela minha impetuosidade e tal, de vez em quando dá-me que calma, mas mocha. que tenho aprendido muito com ele, e que me colocou e principalmente que me deu a oportunidade de relançar, entre aspas, se pode dizer assim, o meu ministério, mas me colocou um bichinho que eu estou-lhe eternamente grato, que é o bichinho de aprender mais, de conhecer mais, de ler mais, de ir à procura. E eu lembro-me que ele, quando eu cheguei aqui, deu-me um livro. Ele é um apaixonado pela leitura, como nós Ele é o Papa sabemos, Livros, não é? pá. É o nosso Papa Livros. Mas é muito característico. Ele deu-me um livro um livro que foi transformador para mim, e que me deu este relançar novamente, o acreditar novamente em mim, naquilo que Deus tem para mim. E foi fantástico, porque o livro que ele me deu estava todo. Ele quando lê os livros, sublinha os livros. Aquelas passagens que ele acha mais importantes, sublinha, põe. E deu-me um livro assim. E eu vi aquilo, a cada sublinhado dele parecia que era ele a falar para mim. E foi fantástico. E ainda hoje os meus livros estão todos também. Eu, quando estou a ler um livro, é com um lápis, mesmo até os digitais, vou àqueles que dá para sublinhar, e é a mesma coisa. Mas eu estou profundamente grato a ele e a Deus, principalmente, a Deus por me ter colocado debaixo do ministério, de poder ter o privilégio de servir no ministério, debaixo do ministério dele, do pastor Carlos, e de voltar também a estar também a servir com o pastor Henrique e com o resto dos colegas, claro, mas
estes dois são aqueles que pronto, ministerialmente me tocaram bastante e é assim, eu acredito que foi com um propósito certo. E cá estou. E cá estou. E assim passamos Já vão quase fazer, já nem 40 e tal anos, chegámos em como tu dizes. 2006. Chegámos em 2006, eu e a Denise, na área do louvor, da adoração. E eu assim, quero coisa, olha, mas já agora também nós precisamos de jovens, então vais trabalhar com jovens. E eu assim, opa, coisa que eu nunca tinha feito, né? Uhum. Eu trabalhava com drogados, jovens para mim eram toxicodependentes. Mas foi desafiante e me deram pronto, aquilo que eu sou hoje, não sou muita coisa, mas, mas são estes anos todos de experiência a trabalhar com jovens e também no Ministério Louvor de Adoração, mas principalmente esta paixão de trabalhar com pessoas e investir em pessoas. Sim. E disseste em 2006, não é? Então já estamos perto dos 15 anos que eu estava a dizer há bocado. Afinal, não estava muito longe das datas. E aquilo que tem sido o desafio de Deus para os próximos anos? O que é que Deus tem colocado no teu coração, Paulo? O desafio de Deus, o céu é o limite. Não, é porque nós nas mãos de Deus nós não podemos saber, olha, não devemos dizer nunca. Nunca digas nunca. Nunca vou fazer isto, nunca vou ser aquilo, porque em Deus tu não sabes o que é que Deus pode, onde é que Deus te pode levar. Ele tem um sentido de humor muito grande. Eu fui para a Operação Josué andar com uma tenda para 1000 pessoas, parecia um circo, coisa que eu era um beto aqui da linha, eu nunca tinha acampado nem de Cascais, não é? Nem escuteiros, nem nada, nunca tinha montado uma tenda, nem dormir ao relento, não, para mim, qualquer. E fui para lá porque, pronto, ao longo deste tempo nunca digas nunca, e está disponível para perceber onde é que está Deus nas entrelinhas, né? E quando eu te disse há pouco, o melhor ainda está para vir. A nossa vida é um processo e eu acredito ao longo da vida, outra coisa que eu aprendi foi perguntar a Deus porquê é que eu estou a passar por isto. No Desafio Jovem ensinou-me a não perguntar, não fazer essa pergunta, não perguntar porquê. Porque eu hoje entendo muita coisa que passei no Desafio Jovem como uma preparação para aquilo que eu estou a fazer hoje. E a nossa vida é isto. A nossa vida, Deus prepara-nos nos vários pontos que Deus tem para nós ao longo da vida, prepara-nos para onde Ele nos quer levar. E acho que foi o John Maxwell que disse que Deus não te coloca em liderança, tu aprendes, Deus leva-te a aprender a liderança. E isso é com a vida, é com os passos, é isso. E por isso não sei onde é que Deus me leva. Eu nesta altura, e principalmente nesta fase da vida que eu estou a viver, chama-se a idade do meio, entre os 45 e os 50, já que estou a passar isso, não é? Falaste dos 40 e tal. Das grandes avaliações, em que as pessoas mudam de vida, mudam de rumo, Nesta altura da minha vida, é uma fase também, tem sido uma fase de grande avaliação, das fases mais, eu posso dizer difíceis da minha vida, sim, difíceis, porque é uma fase em que nós nos colocamos em causa, é uma fase em que nós reavaliamos o que é que vivemos até aqui, onde já passou a fase da conquista, dos 30 e tal, e nós chegamos a um patamar e dizemos, e agora? É isto? Será que a vida é só isto? E passamos do querer atingir alguma coisa, do conquistar, para o significado. O que é que nós vamos... E começamos a pensar, espera aí, tenho mais 30, 40 anos, estou aqui a metade da minha vida, é como se a vida fosse um jogo de futebol, estamos no chegaste intervalo. Na primeira parte, não é? Já chegaste na primeira parte. A primeira parte já foi, não há nada a fazer, aprendemos com os erros, ganhámos experiência, por aí fora, e não há nada a fazer, acabou. Agora, o que é que nós vamos meditar e perceber no intervalo para que esta segunda parte seja ainda melhor que a primeira? Então, tem sido esta a minha avaliação e nesta altura sou quase como um quadro novamente, quase em branco. Não totalmente, porque nesta fase já estou a sair, penso eu,
desta fase de avaliação, mas é um quadro em branco para a segunda parte e estou empolgado. Uma coisa, estou empolgado. Acredito que a segunda parte vai ser muito melhor do que a primeira. Estou empolgado a nível ministerial, ainda que muitas vezes me dá vontade de desistir e de me dedicar à agricultura. Sim, tu Mas agora tens aí um cultivo, não é? tenho, eu Isso agora é, isso sou é um para outro. Temos agricultor que falar. biológico. Eu sou um agricultor biológico, numa amostra de agricultor, ou não, como se usa agora, um agricultor biológico em construção. Ok. Nós temos Então, o Bob o construtor e temos o Paulo agricultor. exatamente, é o Bob construtor e o Paulo agricultor. Não, nesta altura estou um quadro aberto Yeah. e estou em expectativa daquilo que Deus me vai capacitar e os desafios que Deus me vai colocar para esta segunda parte da minha vida. E os anos que Deus me conceber de vida ainda e de ministério, que sejam gastos principalmente nesta paixão que eu tenho, que é de empoderar as pessoas, de investir em pessoas, Uhum. de dinamizar equipas, de criar equipas, e isso é a grande paixão da minha vida nesta altura, é exatamente investir em pessoas. Investir em pessoas de maneira que elas consigam encontrar o máximo potencial que Deus tem para elas, o seu propósito, e isso é o que mais me tem estado a fascinar. Não é o conquistar, é ajudar outros a conquistar. É servir, por exemplo, é servir o meu pastor, servir o Carlitos, o máximo Uhum. possível Yeah. com os meus dons, os meus talentos, de maneira que ele possa ir mais longe e que o nosso ministério possa crescer, servir os meus colegas de ministério, de maneira que eu possa ser uma bênção para eles. É isso, esta é a viragem. Ainda não estou a conseguir totalmente, estou no processo, ainda estou em construção, como diz o outro, mas é para aí que eu estou a ir e que me sinto cada vez mais privilegiado em fazê-lo, e porque verdadeiramente é um privilégio estar na ICMAV e numa igreja como a nossa, com a equipa pastoral que nós temos, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, mas que estamos em crescimento e é giro olhar uns para os outros e perceber como é que nós éramos há 5 anos atrás e como é que nós Yeah. estamos hoje. O crescimento que nós estamos a fazer, porque assim os pastores também crescem. Mas nós pensamos que os pastores são os perfeitos e super sumos, ou então que são aqueles que eles podiam ser assim, não são. Então, temos um olhar muito julgador muitas vezes. O pastor não é igual às ovelhas. Isto é polémico. Não é igual no sentido que seja melhor a nível de posição, okay, mas não é igual precisamente porque tem muito mais responsabilidade e tem que ter esse peso da responsabilidade. Nós não nos podemos portar de qualquer maneira. Nós temos que ser obrigados, entre aspas, a mudar, a experimentar Deus de uma forma que possamos atrair outros a quererem experimentar a mesma coisa. E isso ou é genuíno ou não se consegue fabricar durante muito tempo. Por isso é que nós não somos iguais. Temos esta responsabilidade. Temos esta responsabilidade de levar, lá está, as pessoas a experimentarem a presença, a não desistirem de experimentar a presença. Temos que ser nós a dar o primeiro passo nesta loucura, nesta coragem de experimentar, de estar atentos àquilo que Deus quer e correr os riscos no ministério, correr os riscos da fé, da espiritualidade. E isso, pá, não é. As ovelhas vão depois atrás do pastor, não é? Uhum. Yeah. E também com isto tudo depois a responsabilidade de nos mantermos saudáveis. Enquanto o pastor cuida das ovelhas, o pastor tem que ter cuidado para que também alguém cuide Possa dele, estar, não é? tenha Sim. pastores a cuidar dele e que ele próprio seja um exemplo de cuidar da sua saúde. E isso às vezes é que é o caraças. Isso às vezes é que é complicado. Por isso é que eu tenho uma horta e sou o tal agricultor em construção, no Exato. sentido de que é um escape, é uma.
pronto, é terapêutico, e tem também o caiaque, que quero que todos andem a ir ao mar Exatamente, outra vez, e porque, lá está, porque é importante nós tentarmos, nós termos muito cuidado com a nossa saúde emocional certo. porque nós somos, lá está, não somos iguais, temos muito mais responsabilidade Uhum. e temos a responsabilidade também de termos, passarmos esta vida saudável para Uhum. as nossas ovelhas, não é? Sermos um exemplo aí também. Yeah. Pá, excelente, Paulo. Sempre é pena nós temos algum tempo já aqui a mais, mas Conversas é que mais se traz, não é? exatamente, exatamente. E podemos estar aqui mais tempo. Falaste do caiaque, falaste e até podemos depois começar aqui a falar dos últimos 15 anos, o que é que já passamos e não passamos. Mas pronto, Ei, pá, temos que. mas isso é tema para um outro podcast. Exatamente, Mas isso era, exatamente. era uma conversa entre amigos, uma conversa entre amigos. Sim, 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 é sempre. Mas obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu coração, pela tua ousadia também, pela tua amizade e pai, por este tempo que tivemos aqui agora. Yeah. Havemos Obrigado ter eu. outros. Foi um privilégio ter-te aqui connosco. Mantenham-se atentos, nós vamos ter aí novidades em breve, outros temas, outras pessoas. Por isso, continuem connosco. Um abraço. Abraço.